Madara Uchiha como Hokage seria simplesmente perfeito. Guerra entre clãs, pessoas morrendo diariamente apenas por contratos territoriais, crianças segurando lâminas para disparar uma com as outras. A expectativa de vida durante esse período da história ninja não ultrapassa os 20 anos, e a cada ano tende a piorar. Eis que dentro dos dois clãs mais sanguinários e poderosos de todo o País do Fogo, surgem Madara Uchiha e Hashirama Senju, crescidos sobre os corpos de seus irmãos mais novos e destinados por reencarnações a seguirem um caminho interligado. Jovem contra jovem, homem contra homem, Senju contra Uchiha. Os confrontos no campo de batalha foram inúmeros e terminaram justamente no local em que o ciclo do ódio seria terminado, o Vale do Fim. A derrota de Madara Uchiha é o que mais motiva a criação da Aldeia da Folha, afinal, é aqui que ele e Hashirama finalmente entram em paz após a morte de Izuna, caçula do figurão Uchiha. E assim os dois criaram um Konoha, 50-50, melhores amigos e para Hashirama, o final feliz que ele sempre imaginou, a vida de paz que os dois sempre sonharam. Para Madara também, até quebrarem sua confiança. A petulância de uma folha inspirada por Tobirama lhe fez abandonar o sonho de Hashirama e assim ir atrás daquilo que realmente importava, o plano da lua. Tudo isso porque o chapéu de Shodaime Hokage foi entregue para o Senju e não ao Uchiha. Mas e se Tobirama fosse tirado da jogada? O irmão mais novo, aquele que sempre desconfiou dos olhos Sharingan, o verdadeiro articulador da desconfiança excêntrica da folha sobre o nome Uchiha, o sujeito que criou Danzo Shimura, herdeiro das vontades do Nidaime, poder obscuro, preconceito a eles, monopólio nosso. E se ele completamente sumisse do mundo ninja naquele período? E a resposta é um encontro fora da folha. Madara, participante do conselho, soube de uma missão internacional do Grisalho de forma autônoma. O país da Terra seria o cenário, e dentro de um acampamento montado por Tobirama, ele aguardaria o sol nascer para dar continuidade à tarefa que lhe deram. Até que, repentinamente, o tecido da cabana que ele se aloja é rasgado por uma katana. Os olhos Mangekyo eternais traçam seus olhos antes que pudesse pensar em se teleportar com Hiraishin, e com zero tempo de reação, o Nidaime, o Senju morto em missão no País da Terra, foi capturado em um genjutsu do Uchiha mais forte, e após esse incidente, ninguém nunca mais viu o corpo e rosto de Tobirama, tido como morto por locais do país. Abruptamente, o clã Senju perdeu uma das maiores e principais peças do tabuleiro político e de força de Konoha. E no momento da eleição do primeiro Hokage, o nome de Madara Uchiha começa a ganhar força. E, propriamente, o outro candidato Hashirama Senju apoiava a decisão, sem uma mente para apontar o que a maldição do ódio poderia gerar de consequências, e enfim, acontece. Com o apoio essencial do deus shinobi da época, Hashirama, Madara Uchiha se torna o primeiro Hokage. Neste vídeo, eu e meu mano parceiro Shiso do canal Porquê iremos teorizar como seria se o Madara fosse o Hokage de uma forma mais espontânea e tranquila. Enfim, fiquem com o resto do vídeo. Bora, seguinte então, a gente pensou nessas duas teorias, se apresenta aí o Arte, vulgo Porquê. Fala rapaziada, aqui é o Shiso, mano, do canal Porquê, acendendo junto com o meu mano Itaguchi. Hoje a gente tá aqui, né, pra debater um assunto que a gente já pensou em causas anteriores, que seria, né, as consequências e como o anime no geral, como Naruto seria tratado se o Madara, né, fosse o primeiro Hokage, no lugar do grandioso Hashirama. Exatamente. Beleza, então a gente vai começar falando primeiro a minha parte, e aí em seguida vai vir a do X. Primeiramente, Tobirama morrendo, como já dito no vídeo, o Madara seria o primeiro Hokage. E aí, o que eu pensei? O cara é a reencarnação de Indra, né? Então, por ele ser uma reencarnação de Indra, maldição do ódio, a postura dele como Hokage seria totalmente diferente. O Hashirama, ele foi um cara muito mais de paz. Konoha era vista como modelo para outros países criarem as suas vilas, justamente porque o Hashirama era um cara de paz. Então, com o Uchiha sendo o líder, seria mais voltado para um estado full militar. Nisso, eu pensei que como as academias ninjas, todo o sistema de educação da Folha, seja para os clãs parceiros, o Hyuga, o Shimura, o próprio Uchiha, Senju, o Sarutobi, seria um sistema muito mais autoritário e militarizado. Crianças já nasceriam, já cresceriam com técnicas avançadas, elas já treinariam conceitos de guerra muito mais cedo, até porque o conceito de guerra foi se perdendo nessa era, conhecida a Era de Paz, quando os clãs Senju e Uchiha se
unem, e aí dessa forma o Madara ia criar vários novos monstros. Não nasceria apenas o Hiruzen, o Danzo, que assim, são fortes, mas a gente sabe que tem muito potencial dentro dos principais clãs, por exemplo. Essa seria a primeira mudança que o Madara faria, principalmente voltada à Academia Ninja. O Madara também colocaria os Uchihas em cargos centrais, justamente por ele ser o líder do clã e levar toda a responsabilidade com ele, até porque os Uchihas foram empurrados para a polícia de Konoha. Eles assumiriam cargos de conselho, cargos de decisões fortes dentro da vila, diferente do que é no original, no canônico. E a partir disso, visão dos Uchihas, a maldição do ódio, temos que nos proteger primeiro do que pensar em outras vilas, em contratos. Então Konoha seria forjada na suspeita, no ódio. E aí a gente chega naquela cena emblemática da primeira reunião dos 5 Kages. Nessa parte, o Madara seria muito diferente do Hashirama, simplesmente porque ele não daria as bijus, ele não distribuiria as bijus como o Hashirama fez. Se fosse pra ele entregar alguma biju, seja pro Kazekage, pro Mizukage ou qualquer outro, ele ou venderia em troca de dinheiro, tipo, muito dinheiro. Eu vejo o Madara sendo, como político, um cara que pensaria muito nos recursos financeiros, ou ele simplesmente não daria. Ele concentraria todo o poder na aldeia, e aí de duas ou uma. Ou Konoha seria a vila dos Jinchuriks, com 9 Jinchuriks dentro da vila, porque o Madara concentraria o poder totalmente na Folha, ou a Folha seria uma puta potência econômica com a venda de bijus. Ele não distribuiria o poder de forma a preservar a paz ou o equilíbrio do mundo ninja. Não, ele faria um monopólio, seja financeiro, seja de poder. Aí já mudaria toda a história, porque com o poder das bijus, junto com os Uchihas, junto com uma educação muito centrada no poder, Konoha seria a potência a ser derrubada. Não existiria chance para outras vilas, até porque elas não teriam conhecimento sobre bijus. Todo o portfólio que a Folha acumulou e que foi distribuído para outras aldeias, seja através de alianças, seja através de contratos, não seria distribuído livremente. Os conhecimentos da Folha ficariam apenas da Folha. Então, modelo de Academia Ninja, modelo de bijus, modelo de como organizar um sistema ninja, seja com Anbu, seja com classes ninjas, tudo ficaria preso na Folha. E aí, consequentemente, Konoha seria uma potência inigualável para qualquer outra aldeia. Assim, eu não vejo Kumogakure, Sunagakure, Kirigakure fazendo frente a Konoha nesse cenário em que o Madara se colocou. As primeiras guerras, se acontecerem, seria com as 4 grandes nações se unindo contra o Madara e Konoha, até porque a gente teria o Hashirama na jogada, e simplesmente não teria jogo. Obviamente porque a gente tem Mokuton e Susanoo de um lado, além de todos os poderes da aldeia da Folha, contra 4 nações que, sinceramente, não fariam muita coisa frente ao poder de Konoha, né? Então seriam vitórias rápidas, todas as guerras seriam vencidas e Konoha seria isoladamente a mais forte. Isso é o que eu pensei em um cenário onde o Madara viraria Hokage, e aí as consequências pro futuro, seja da escolha de novos Hokages, de qual seria o impacto no futuro, no Naruto clássico, Naruto Shippuden, seria que mudaria a história toda em uma árvore de ramificações que até agora eu não consigo pensar, porque seria muita coisa. O Shiso, com a teoria dele, ele vai complementar isso um pouquinho melhor. Tá, beleza, então vamos lá. Eu acho que a consequência primordial que ia acontecer nesse universo alternativo onde o Madara seria Hokage, a princípio ia ser a desconfiança que os demais clãs da Aldeia da Folha iam criar assim sobre o clã Uchiha. Como você bem disse, o Madara ele ia concentrar os principais cargos e o poder da vila em todo o clã dele, e isso, querendo ou não, para as demais famílias ia gerar uma visão um tanto quanto egoísta, e isso ia acabar meio que tipo jogando pra vala a ideia de união dos clãs na formação de Konoha. Essa ia ser a primeira consequência assim que ia ser possível observar no mandato do Madara. Com esse gancho, eu acho que com o tempo essa desconfiança ia acabar se tornando tipo ainda maior, visto as atitudes que o Madara
tomaria dentro da premissa de reencarnação de Indra, maldição do ódio, todas essas paradas. A segunda consequência primordial, assim, que ia até que acelerar o mandato do Madara, por assim dizer, dentro desse pressuposto onde as demais famílias se sentem deixadas de lado por conta do egoísmo dos Uchiha, eles só iam ter uma opção: concentrar reclamações e literalmente todo mundo cair pra cima do Hashirama, que nesse universo ia ter aceitado, entre aspas, o Madara como primeiro Hokage sem contestação. Isso ia acarretar, tipo, em todos os clãs, assim, indo pra cima do Hashirama, tentando convencer ele, na pura fala, a tirar o Madara do poder. O que é que tu acha disso? Eu acho que o Hashirama, pela relação dos clãs mais próximos do clã Senju, no contexto original da obra, o Hashirama e o Tobirama, eles viram que a pressão sobre o Madara ser uma pessoa perigosa, uma imagem que representa ódio, que gerou muitas guerras, que é sucessor de todo o legado Uchiha que causou mal a outros clãs, enfim. Os caras são realmente malditos na visão de outras famílias. Com esse cenário em específico, com os Uchihas no topo, com o Madara de liderança e não tendo Tobirama pra contestar, pra fazer a cabeça do Senju, né, que é o Hashirama, muito provavelmente os outros clãs entrariam com seus taishos, com seus membros mais importantes, pra fazer essa frente e realmente falar: o Hashirama, e aí, você vai deixar o cara pintar e bordar com a gente aqui? Tem gente sofrendo, cadê a época de paz? Ia cair muito nessa de, porra, precisamos concentrar o poder, certo? Konoha tem que ser uma vila forte, mas ao mesmo tempo a gente não pode estar totalmente ligado ao ódio, à supremacia, à frieza que os Uchihas trazem, tá ligado? Dentro desse cenário, é inegável que a pressão assim em cima do Hashirama ia ser tanta. Esse seria um dos motivos pelo qual o mandato do Madara como primeiro Hokage ia ser bem mais encurtado assim do que qualquer um poderia imaginar, até eu e você. Com todas essas críticas que o Hashirama ia receber, até o clã Senju seria meio que deixado de lado, por assim dizer. Não ia haver outra opção além do Madara ser contestado pelo próprio Hashirama. E eu vejo esse primeiro conflito entre eles, assim, envolvendo o cargo de Hokage, que faria o Madara cair desse cargo tão alto, tá ligado? Eu vejo que nesse momento o Hashirama ia ser obrigado a tomar as rédeas da situação, e eu não vejo outra alternativa a não ser ele tomando a posse da frente de Konoha no lugar do Madara, né? Dentro desse cenário, o Madara como o primeiro Hokage ia ser um governo rápido, só que ia marcar Konoha por essa meio que desconfiança entre os clãs, algo que é totalmente contraditório, no caso, a ideia de fundar uma vila, né? Que já vem com a premissa de união dos clãs, todo mundo se unindo, tempo de paz. Então eu acho que o Madara ia meio que tornar essa ideia um pouco contraditória. E nisso a gente entra em mais uma das consequências que eu vejo como primordiais dentro dessa teoria, que seria o próprio Hashirama assumindo o cargo de segundo Hokage e tendo que meio que consertar, tipo, todas as merdas que o Madara fez enquanto ele ainda tava lá. Nessa visão, então, o Madara e o Hashirama seriam puxados pro Vale do Fim, aí teria a mesma guerra, o mesmo conflito. O Hashirama teria que matar o Madara sendo o primeiro Hokage, o clã Uchiha também. Bem lembrado, inclusive, eu não vejo sendo necessário o Hashirama tendo que literalmente matar o Madara, ainda partindo de toda a índole do Hashirama, todo o laço que eles têm. Muito provável que ia haver sim uma luta, igual a que foi no anime, muito épica por sinal. O Hashirama no fim ele ia optar por meio que tomar a frente de Konoha sem precisar tomar medidas tão drásticas como seria matar o Madara. E nisso ia entrar em um ponto que eu determino como chave para essa teoria e ia mudar toda a história bem mais para frente, que seria, não sei você, mas eu vejo nessa situação o Madara ficando vivo, assim como ocorreu no anime, embora um pouco
diferente, porque o Hashirama não ia tomar essa medida logo a princípio de, vou matar o Madara. Essa viradinha de chave dele, tipo, sair do cargo de primeiro Hokage, o Hashirama assumir e ele continuar vivo, é algo que, tipo, futuramente vai mudar o rumo da história, assim. Dá pra considerar que o Madara vai ficar vivo, né, seguindo essa parte, até porque ele é o mesmo Madara do original, então ele ainda teria o recurso do Izanagi, o selo transcrito, né, pra quem não sabe, o Madara ele só sobreviveu ao Hashirama porque ele programou através de um selamento no olho dele pra ele reviver, se eu posso dizer assim. Ele meio que reviveu a partir do Izanagi, então ele não morreria de qualquer forma. Isso é um fato, assim, muita gente considera isso fura de roteiro, porque quando o Madara volta com o Rinnegan, ele tá com os dois olhos, sendo que ele usou o Izanagi em um, enfim, é viável, né? Afinal, isso até aconteceu no original. Mas aí, tipo, beleza, o Madara vai ser tirado do posto, Hashirama vai ser o segundo Hokage e tal. Só que aí, o que acontece de consequência? Até porque, por exemplo, se as bijus ficaram em Konoha, o Hashirama precisa tomar providências. A reputação de Konoha é muito ruim. Como é que ficaria isso? Aí entra no que eu acho que ia tornar o governo do Hashirama como Hokage. Dá pra ele definir assim de duas formas. Por um lado, ele ia meio que colocar tudo no centro de novo, tipo, normalizar o que o Madara fez. E por outro lado, eu vejo ele como não sendo o suficiente, por mais que, deu Shinobi, Hashirama, Clã Senju, tipo, o cara é brabo mesmo, só que eu não vejo ele como sendo suficiente pra, tipo, extinguir todas as consequências, toda a reputação que o Madara deixou em Konoha, mesmo depois dessa desaceleração dele, por assim dizer, indo de primeiro Hokage pra luta no Vale do Fim e sumindo de cena. Eu vejo como o seguinte: eu acho que a primeira coisa que o Hashirama faria ia ser, inevitavelmente, distribuir o poder das bijus entre as nações. Essa iniciativa ia tornar não tão ruim quanto era a reputação de Konoha. As outras aldeias, tipo, iam enxergar isso como um ato nobre, por assim dizer. Tipo assim, ele foi lá, ele teve empatia pra distribuir tudo. Ele não foi egoísta como Madara, literalmente. A questão do ódio, ressentido, Primeira Guerra, eu acho que, tipo, isso ainda ia ser algo presente em todas as nações. O mandato do Hashirama, eu vejo como não sendo tão curto quanto o do Madara, porém também sem tendo tantas opções, tantos lados pra ir, por assim dizer. Ele, como Nidaime Hokage, ia ser literalmente isso, ele só ia consertar tudo que o Madara deixou e não ia ter muito a mais pra fazer. Aí a gente já parte para outra consequência futura, que eu acho que nesse caso não ia ser tão diferente quanto foi no anime, que ia ser o terceiro Hokage. Ainda ia ter aquela rixa entre Hiruzen e Danzo, com agora o Hashirama escolhendo o Sandaime ao invés do Tobirama, mas eu acho que a escolha ainda ia ser a mesma. O Hashirama ia acabar optando pelo Hiruzen, e pelo menos nesse momento, não sei você, mas eu acho que em relação ao governo do Hiruzen, tudo que ele ia fazer, eu não vejo como sendo tão diferente quanto foi no anime. Ele ia continuar, de certa forma, o que o Hashirama iniciou. Então eu vejo essa reestruturação do Hiruzen sendo muito parecida com a do Hashirama. Ia cair naquela história dele não ter muito o que fazer. Então, pelo menos eu acho que no que diz respeito ao Sandaime, o Hiruzen ia ser bem semelhante ao que foi no anime. Não sei você. Também concordo com isso. Eu acho que o Hiruzen seria o terceiro Hokage, não vejo outras opções além dele. Até partindo dessa questão do Hashirama ter sido o Nidaime. Ele teria que trabalhar muito na questão das guerras, já que não teriam tantas, porém a reputação de Konoha poderia fazer ela sofrer mais ataques conjuntos, né? Por mais que o Hashirama tenha reconstituído as bijus para as outras vilas, tenha feito contratos, enfim, restitucionalizado Konoha no mapa. É muito difícil de recuperar, principalmente pega aí alguns caras mais antigos da Vila da Chuva, da Vila da Areia, da Vila da Névoa. Eles literalmente não conseguiriam ver Konoha como uma nova vila, até porque a imagem que o Madara passou seria totalmente diferente. É só pegar o anime de exemplo. O nome Madara Uchiha
significava um bagulho muito pesado. O Onoki sofreu na mão dele, o Mu sofreu na mão dele, inúmeros personagens de outros países sofreram na mão do Madara. Aí você pega essa reputação de um ninja só e coloca dentro de uma vila inteira, tá ligado? Como se a vila levasse o legado do Madara como uma coisa muito ruim. O Hiruzen não conseguiria fazer isso. Aí você pega no cenário de Naruto. Se já acontecia guerras em Konoha, já era muitas das vezes mal vista, imagina com o peso dos Uchihas nas costas. Exatamente. Aqui agora chega a parte que, sem querer me gabar, mas eu dei uma boa cozinhada, que é em algo que a gente esqueceu um pouco por agora, só que assim como a chave do Madara ter ficado vivo, eu acho que é o segundo ponto crucial para tornar essa teoria tão diferente do que foi no caso na obra original, que é se tratando do clã Uchiha. A gente determinou que o Madara continuaria vivo, só que fora dos holofotes, assim como foi na obra original. Porém, com o clã Uchiha, ia ser, ao mesmo tempo que bem diferente, um tanto quanto parecido com o que foi em Naruto. Dentro dessa linha, eles passariam a ser odiados pelas demais famílias de Konoha, isso não é novidade para ninguém, e iriam acabar levando o mesmo destino da obra, que seria toda a exclusão, essa premissa de ódio, desgraça relacionada ao nome dos Uchiha. E levando em conta que o Madara sobreviveu, mesmo após a queda como primeiro Hokage, e a ascensão do próprio Hashirama como segundo, a gente tem que levar em conta que o Madara, assim como foi na obra, ele passou muito tempo afastado, ninguém sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, mas o que a gente aqui sabe é que ele tá lá na caverninha dele, tranquilão, envelhecendo ainda mais conforme o tempo passa. Levando em conta tudo isso que eu acabei de falar, a relação do clã Uchiha com as demais famílias de Konoha, o Madara ter ficado vivo e tal, a gente entra em um ponto muito interessante. Na obra original, a ascensão do que pelo menos eu considero um dos vilões mais bem escritos de Naruto, pelo menos naquela época, que foi toda a história do Obito, como foi mostrado pra gente. Aqui nessa teoria, até o momento da morte dele, aonde as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Eu vejo como incontestável que o Madara viria a acabar salvando ele de uma forma ou outra, assim como todos nós sabemos. Dado tudo o que aconteceu no passado, o desenvolvimento do Obito ia ser um pouquinho diferente. O Madara, sendo o mentor dele, por assim dizer, a partir desse momento da vida do Uchiha, ele ia passar uma visão pro Obito de que Konoha sempre foi e sempre será meio que a raiz da tragédia no mundo ninja, partindo muito do orgulho do Madara sendo Uchiha, de toda a questão da reencarnação de Indra, de que ele, como primeiro Hokage, foi praticamente forçado a sair do posto. Então, assim como as demais vilas têm com Konoha, o Madara também ia ter bastante ódio ressentido. E ele ia passar essa visão pro Obito. Essa visão de que Konoha é o problema, de que ele tem que acabar com Konoha, tem que exterminar Konoha. A gente ia ter um Obito um tanto quanto parecido com o que foi em Naruto, só que com esse ideal um pouquinho diferente. Ele iria crescer assim, sendo treinado e cuidado pelo Madara, com essa ideologia de que Konoha é o centro dos problemas, foi a raiz de toda a tragédia, e embora tenha mudado com o mandato do Hashirama e do Hiruzen, ela nunca vai deixar de ser meio que a origem de todos os problemas. Aí, como essa parte da teoria foi algo que eu cheguei a pensar de uma forma um pouco mais aprofundada, eu quero saber o que tu acha disso. O Obito, ele seguiria o caminho do Madara, né? Eu creio que as guerras, sim, continuariam acontecendo, mesmo que num volume menor, mas o Obito, ele seria um fruto da guerra, incontestavelmente. E o Madara, nesse contexto, creio que ele seguiria o mesmo caminho que ele seguiu no mangá, porém, como tu disse, o ódio por Konoha seria mais excêntrico.
Não seria mais uma visão de mundo visando, por exemplo, um caminho plano da Lua como a salvação definitiva para todos os seres humanos. Não, seria o caminho acessado para acabar com o Konoha. Ponto. O Obito ele teria um ódio muito maior. Podemos ver o ataque da Kurama acontecendo futuramente, todas as ações do Obito. E aí que entra a Akatsuki, né? Então, que é o ponto principal do Madara, a manipulação do Madara, que manipulou o Obito, e aí o Obito que manipulou o Nagato, e aí a gente tem a Akatsuki que nós teríamos. Nós vamos ter a mesma Akatsuki ou não? Eu não sei. Esse também foi um ponto que eu estudei bastante para poder falar dentro dessa teoria. E a resposta é sim. A gente ia ter uma Akatsuki bem parecida com o que foi em Naruto, só que eu não posso te afirmar que seria literalmente a mesma. Tá, vamos lá, partindo do início. O surgimento da Akatsuki ia ser sim inevitável, porém com o porta-voz sendo o Obito. Nisso, o Nagato agora iria possuir uma visão também um pouco diferente e bem semelhante com a do Obito, que eu posso dizer aqui diretamente, que seria toda aquela coisa de Konoha ser a raiz do problema central de todas as guerras, de tudo que ocorreu no passado, toda a desgraça do mundo, dizendo assim de forma bem crua. O Nagato ia ter essa visão bem parecida, ou posso até dizer igual à do Obito. E com isso, com o Uchiha sendo o porta-voz entre o próprio Madara e a Akatsuki, esse grupo tão amado e odiado pelos fãs de Naruto iria sim acontecer da mesma forma que foi no anime, só que com a ideologia um pouco diferente, como eu acabei de explicar. Como consequência, eu acho que a mudança principal envolvendo a Akatsuki, o Madara e o Obito, que seriam os principais vilões dentro dessa teoria, assim como ocorreu na obra, ia ser o plano da Lua. Ele ia ter uma pequena mudança, se é que vocês me entendem. O plano da Lua, dentro dessa teoria, ia ser executado completamente pelo Obito. A gente não teria o Madara interferindo e fazendo tudo com as próprias mãos. Não ia haver a necessidade assim de reviver o Madara no Edo Tensei, como ocorreu. Então o Obito ia meio que assumir o posto de vilão principal. Ele que ia fazer tudo com as próprias mãos, ia intermediar tudo entre a Akatsuki e todos os acontecimentos. E aqui a gente tem uma pausa envolvendo os planos da Akatsuki, que eu posso considerar que tudo ocorreu quase como foi no anime, tanto a sucessão dos Hokages de Konoha, quanto o desenvolvimento da Akatsuki. Pelo menos nesse momento eu acho que não ia ter nada tão diferente, até que a gente pudesse chegar no período de Naruto clássico, que é onde todas as consequências anteriores, desde o mandato do Madara como primeiro Hokage, começam a fazer sentido com a mudança do que foi na obra original. Konoha, a raiz de tudo, junto com Madara, a Vila da Folha ainda ia viver em um estado de alerta. Mesmo depois da reestruturação do Hashirama, a continuidade do legado do Hiruzen, o Minato também, a gente não falou tanto sobre o Minato porque eu acho que ia cair no mesmo conto do Hiruzen. Ele ia ter um mandato marcado pela reestruturação. Todos os Hokages adiante, depois do Madara, de forma bem resumida, iam ser marcados por levar Konoha de volta para o eixo. Então, a Vila da Folha ainda ia viver em um estado de alerta. As guerras, como você disse, não iam ser tão frequentes. Porém, por conta do ódio que todas as vilas ainda nutrem contra Konoha, dentro da ideia de toda aquela desgraça lá que aconteceu no passado é culpa desses caras. Então, eles ainda iam pensar dessa forma, embora eles não externalizassem tanto isso, em atos. É isso que eu quero dizer. Vamos guerrear, vamos se juntar para invadir Konoha. Isso não ia acontecer, isso ia ser bem mais raro. Pelo contrário, nesse momento, Konoha ia viver nesse estado de alerta constante. O Naruto
por sua vez, não ia conhecer o Gaara, porque a gente não ia ter meio que essas relações entre as vilas tão próximas como Suna e Konoha sendo aliadas. O exame Chunin também não ia acontecer, muito porque o cenário mundial nessa época ia estar muito nacionalista, cada vila ia estar pensando somente em si, não ia querer muito papo com as outras, então o mundo ia estar bem monótono, por assim dizer. E outra consequência também que eu acho que ia mudar um pouco do rumo, assim como Naruto não conhecer o Gaara e eles não terem essa relação que é muito amada pelos fãs de Naruto, o Orochimaru também eu acho que dificilmente tentaria tirar o Sasuke da folha. Pelo menos nessa parte, eu não trato isso como algo impossível de acontecer, até porque o Orochimaru é o Orochimaru como a gente conhece. Se ele quisesse ir lá e fazer isso, ele ia fazer de uma forma ou outra. Só que eu ainda acredito ali num 60-40 que ele não ia tentar tirar o Sasuke da folha. E a gente meio que ia ter um período de Naruto clássico um pouco mais pacífico do que foi na obra original. Voltando um pouco pro clã Uchiha, as duas principais mudanças iam vir em cima do Sasuke e do Itachi, como era esperado, que meio que clã Uchiha foram eles dois que carregaram o desenvolvimento da família praticamente pelo anime inteiro, dentro do clã Uchiha, sem contar tipo Obito por fora e tal. O Sasuke e o Itachi foram eles que carregaram o desenvolvimento do clã pelo anime inteiro. Começando pelo Itachi, já vou adiantar logo para todo mundo, o massacre não ia acontecer, né? Ou se acontecesse, ia ser um pouco não, até que bem diferente do que foi Naruto. Mas eu dou 90% de certeza que o massacre não ia acontecer. Por que ele não iria acontecer? Então, aí que entra o ponto. Foi bom você ter me perguntado isso agora. O massacre se deu por diferentes pontos de vista. Sendo os principais o do Danzo, o do Hiruzen e o do Itachi, que meio que foi o fantoche assim para tudo isso acontecer. A questão do Danzo, eu acho que ia continuar assim, igual como foi no anime. Toda a rixa dele com o Hiruzen, Anbu e tal, eu acho que isso não ia ser tão diferente. Só que eu acho que o ponto-chave pro massacre não acontecer não tá neles dois, e sim no próprio Itachi. Porque, dado todo o histórico do clã Uchiha, com o mandato do Madara, todas as consequências que a gente debateu aqui sobre o passado, eu creio que o Itachi ia ter uma visão um pouco diferente da que ele tinha no anime. Pelo menos aqui, eu acho que a relação Itachi e clã Uchiha ia ser marcada unicamente pela radicalização do próprio clã Uchiha. Eu acho que o Itachi, dentro dessa linha, ele ia ser bem mais um agente duplo, por assim dizer. Tipo, ele ia ser o ponto de equilíbrio entre o clã Uchiha ser completamente radicalizado de Konoha. Aconteceu o que aconteceu no passado, dos caras ser excluso e os caralho a quatro lá que aconteceu com eles. E a integração dessa família de volta, sem toda a desconfiança dos demais clãs. Então acho que o Itachi, ele ia meio que ser esse ponto de equilíbrio no meio. Mano, então, a gente tem que lembrar que o massacre Uchiha, ele não partiu da desconfiança em si, ele partiu do atentado da Kyuubi, né? Então, é através da Kyuubi que o clã Uchiha cogita o massacre. O Itachi, tu disse que ele agiria como um agente duplo, ele já é um agente duplo no original, porque ele tá entre os dois lados, ele tá entre o estado, que é Konoha, e ele tá entre o clã Uchiha, que é o lado da família dele. Ele teria que decidir a mesma decisão do anime. Ou ele massacra o clã Uchiha, ou ele defende o clã Uchiha. Até porque o Fugaku, ele permaneceria tendo esse pensamento, né? O clã Uchiha, talvez não pelo ódio do Tobirama, mas sim dos outros clãs, continuaria sendo reprimido, empurrado, depois de ter o poder, depois de sentir o poder na mão, através do Madara. Então,
Eu creio que o massacre sim poderia ter acontecido se o Itachi decidisse pelo clã, o que na condição da anime aconteceria. O que poderia acontecer de diferente? O Itachi ou o Shisui verem que o Madara esteve certo, né? Serem sucessores do Madara, e aí optar por guerrear contra Konoha. E aí a gente poderia ter um cenário onde os Uchihas fossem os Hokages, ou o Shisui ou o Itachi assumissem um poder na mão, e aí a gente poderia ter possivelmente um Hiruzen contra Itachi, o Shisui lutando contra o Danzo, né? A velha guarda contra os novatos do clã Uchiha. Então, ao mesmo tempo que o massacre não poderia ter acontecido nesse cenário, eu acho que o mais provável teria que sim, ele aconteceria, porque o massacre do clã Uchiha, ele é muito motivado pelo ataque da Kyuubi. E aí o Obito ainda estaria motivado pelas ideias do Madara, a Kyuubi continuaria sendo pega, afinal a Kushina estaria ali firme e forte, ou não, né? Até porque ela ia tomar do Obito. O Sasuke, aí entra a questão do Sasuke, né? Tudo ia depender da decisão final do Itachi. No meu ver, essa ideia do Madara ser o Hokage mudaria tudo na história de Naruto a partir de pequenos detalhes. Então, a questão do Hashirama assumir como Nidaime já muda muita coisa. A questão do Tobirama tá morto por si só já mudou, né? A gente viu que a morte do Tobirama mudaria a estrutura de Konoha. Os sucessores do Madara serem tanto Shisui quanto Itachi é algo que assim, pode ser pensado, pode ser levado em consideração, e o Sasuke ficaria à deriva dessas decisões. Enfim, acho que é isso, né? Não tem... Aí, enfim, clã Uchiha, Akatsuki provavelmente conseguiria seus planos mais facilmente caso Konoha entrasse em uma guerra civil. Eu tenho certeza que Naruto teria um final pior. Claro, narrativamente pros ninjas de Konoha. E o Madara, através do Obito, através do plano do Olho da Lua, propriamente vingar Konoha, né? Destruir Konoha, acabaria melhor pra ele, se ele fosse o primeiro Hokage. Então no final o Tobirama tava certo. No fim das contas, ele era realmente a voz mais certa. Então eu acho que pelo menos nesse final tocou num ponto que eu não tinha pensado, dei uma boa esquecida quando eu tava planejando essa cozinhada que foi a relação do Madara após o mandato de primeiro Hokage, do Obito. Realmente eu tinha esquecido completamente do lance do ataque da Kyuubi, né? Como diziam os mais experientes, não sobrou nada pro Beta. Mas eu acho que parte muito do que tu falou mesmo. Olhando por esse lado agora, o massacre parece ser bem possível. E eu vejo essas sendo as principais consequências, assim, né? Tratando bem por cima que o mandato do Madara ia trazer para Naruto. Agora, pelo menos, eu não consigo pensar outras ramificações além dessa. O pessoal vai dizer nos comentários, né? A gente aqui nessa call falando, desenvolvendo, improvisando, a gente de vez em quando acaba esquecendo determinados acontecimentos. Mas eu acho que não passa muito disso. Como um todo, no geral, a gente teria um rumo dentro do clã Uchiha bem semelhante ao que foi na obra original, porém fora do clã Uchiha, Naruto ia ser completamente diferente, a relação entre Konoha e as outras vilas. Então eu acho que ia ser literalmente um anime novo pra gente assistir. Quem sabe, se esse vídeo acabar chegando no Masashi Kishimoto, ele não reviva das sombras aí pra lançar um Naruto zero pra gente. Spin-off aí, caso o Madara fosse o primeiro Hokage. Fechou então, é isso, rapaziada. Se você curtiu essa teoria, segue lá o canal do Shiso, tá aí na descrição, porque tá aí em collab. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa teoria. É nóis, tamo junto, valeu. Cachorro do caralho, mano. Começa a latir logo no final, mano. Começou a latir logo no final, velho. Foi dar um